Olá, queridos amigos, alunos do curso Aprendizes do Evangelho, parte 2 do Verdade e Luz. Estamos aqui novamente para dar sequência à quinta aula do nosso livro. No meio dessa pandemia, no sábado de Aleluia, durante essa Páscoa, uma Páscoa tão diferente, onde todos nós, isolados em nossas casas, porém juntos em espírito e pensamento. Aqui estamos mais uma vez, virtualmente, para dar nossa sequência ao nosso aprendizado. Vou pedir a vocês um momentinho de reflexão. Páscoa, o que significa? Alguém veio do plano mais alto para nos trazer uma mensagem de amor. Foi incompreendido, maltratado, crucificado e morto. Nós, possivelmente, estávamos lá, gritando: crucificam, crucificam. E hoje, pelo calendário cristão, um dia depois da sua morte na cruz, estamos aqui refletindo, esperando o terceiro dia, esperando a sua ressurreição, como dizem algumas religiões. Ressurreição daquele que nunca morreu para nós, está vivo em cada coração, em cada irmão. Vamos nos reportar em pensamento, de olhos fechados, aquela época, quase 2000 anos atrás, na Palestina. Vamos nos ver no meio daquela multidão que o acompanhava em tantas cidades por onde passou, nas suas pregações, dando ensinamentos maravilhosos, mostrando o modelo do mais puro amor. Como diz o Espírito Ramatiz, seu livro O Sublime Peregrino, do Hercílio Mais, Jesus era uma figura ímpar, um homem de extrema beleza, que transmitia uma serenidade e paz sem igual. Ele não elevava a sua voz para doutrinar, para ensinar, como nós vemos hoje em muitos cultos, em muitas reuniões religiosas, onde parece que a eloquência, as palavras difíceis, são imperativos para transmitir a mensagem do amor. Não, ele não fazia isso. Vamos nos imaginar no meio daquela multidão, tendo contato com aquele homem maravilhoso, de olhar tão pacífico, de semblante tão calmo. Imaginemos que só de ficar perto dele, mesmo que fosse a vários metros de distância, nós já nos sentíssemos no paraíso. Tamanho amor que irradiava daquele ser. E ele ensinava a todos por meio de parábolas. Por quê? Na sua benevolência, ele sabia que as pessoas daquela época não estavam preparadas para grandes estudos filosóficos, para palavras eruditas, eles não estavam prontos para discernir entre o certo e o errado. Então ele os ensinava como se estivesse falando a criancinhas, uma linguagem simples, onde todos pudessem entender suas historinhas. E para os mais espertos, captar aquela mensagem que ele estava deixando ali naquelas parábolas. Voltando aqui para a nossa era, no nosso curso Aprendizes do Evangelho 2, do Centro Verdade e Luz, vamos falar hoje da parábola da ovelha perdida ou desgarrada. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, que não teve contato direto com o Mestre Jesus, mas através dos relatos da própria Maria de Nazaré, sua mãe, conseguiu nos escrever
esse texto tão lindo que é o seu Evangelho. Vou ler um pedacinho para vocês que fala da parábola da ovelha perdida. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu do que por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa parábola traz ensinamentos muito importantes para nós, doutrina espírita. Entre eles, o empenho da espiritualidade em nos proteger sempre. A inexistência de erro que não possa ser reparado. A inexistência de condenação por toda a eternidade. E a alegria dos benfeitores espirituais quando somos encontrados. Desde o Velho Testamento, a gente encontra essa simbologia sobre a providência divina, que Deus nunca nos desampara. Apesar de, no Velho Testamento, ele ter sido retratado como um Deus cruel e temeroso, muito rígido, nós temos em Jesus a remissão dessa imagem, onde vemos Deus cheio de amor, cheio de paz, onde Ele pode sempre nos perdoar, sempre buscar a ovelha perdida em nós. Ezequiel, capítulo 34 diz: certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho, e dele me ocuparei. Como o pastor cuida do seu rebanho, quando está no meio de suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas, e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nuvem e escuridão. Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. Deus é um Pai amoroso. Respeita a liberdade de escolha de seus filhos. Nós, quando aqui viemos, recebemos muitos dons. Como na aula anterior falamos do filho pródigo, que recebeu seus talentos e quis sua parte na herança e gastou de forma abrupta e irresponsável. Deus nos dá, dentro desses talentos, também o livre arbítrio, onde nós podemos escolher os caminhos por onde vamos. E, muitas vezes, nos desgarramos. Deixamos o caminho certo. Mas, nessa hora, Deus nos procura. Nos rincões mais distantes, nas paragens mais difíceis que estivermos. Porque Ele não quer que nenhum de nós, suas ovelhas, se perca. Quando nós retornarmos à casa paterna, de acordo com as leis divinas, nós seremos acolhidos com a mesma alegria relatada no Evangelho de Lucas. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E realmente, nenhuma ovelha será deixada para trás. Jesus falou isso nos Evangelhos mais de uma vez. Nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Cada um de nós, embora a gente se esqueça, é muito importante para nosso Pai Celestial. Cada um de nós é peça fundamental no universo. Então, nós nunca seremos deixados para trás. Podemos ter confiança plena no Pai e no Mestre Jesus. Então, de acordo aqui com o nosso livrinho, que fala das penas eternas, a maioria das doutrinas, das religiões, considera as penas eternas. Ou seja, aquele conceito de céu e inferno. Foi bonzinho, fez tudo certo, vai para o céu.
fez coisas erradas, vai para o inferno. Mas e aí? Nós ficaremos para sempre no céu? Para sempre no inferno? Qual é o Pai, em sua justiça e bondade, que vai deixar o Filho eternamente sofrendo no inferno? A doutrina espírita nos ensina que o inferno não existe. O inferno está aqui, nesta terra, ou em outro mundo que nós reencarnarmos, de acordo com os nossos propósitos e nossa conduta. Nós somos ovelhas para o Pai. E Ele cuida desse rebanho. Cuida de nós não apenas como ovelhas, mas como filhos. E qual pai não quer o melhor para o seu filho? Nos dá a chance de nos redimir. Nos dá a chance de voltar aqui para nos melhorarmos e alcançarmos degraus cada vez mais altos. Assim, a gente nunca se perderá. Vivenciando os ensinamentos de Cristo, nós vamos procurar também aqueles que estão à margem, que foram excluídos, abandonados ou desprezados, ou mesmo julgados e condenados por nós, por essa sociedade muitas vezes hipócrita, que prega uma falsa moral, mas não age de acordo com a doutrina verdadeira do Cristo. Quando Jesus fala que nenhuma de suas ovelhas se perderá, e ao mesmo tempo nós falamos, nós somos seguidores do Mestre, nós somos aprendizes do Evangelho. Ótimo. Se nós somos aprendizes do Evangelho, nós temos que pôr em prática o que a gente está aprendendo. Nós seguimos o Evangelho de Jesus. Nós seguimos os seus ensinamentos, nós seguimos o seu modelo. Se nesse modelo ele diz que não vai deixar nenhuma de suas ovelhas se perder, por que nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes a gente julga e condena um irmão porque ele está numa situação de crime, de vício, de droga, uma moral duvidosa, como dizem, e não procuramos entendê-lo, não procuramos trazê-lo de volta para o bom caminho. Não o bom caminho que nós julgamos ser o bom caminho, mas o bom caminho dentro dos ensinamentos de Cristo. Só para vocês saberem, pesquisando aqui na Bíblia, no Evangelho de Lucas, essa parábola foi proferida por Jesus muito docilmente após ele ser questionado pelos escribas e pelos fariseus, porque ele estava comendo e compartilhando de teto com publicanos, com pecadores, com pecadoras, prostitutas, bandidos. Então ele disse que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E aqueles doentes eram as ovelhas que ele estava se referindo, que precisavam de ajuda, que precisavam ser resgatadas para voltar ao caminho do bem, para voltar ao caminho da luz. Então, toda vez que nós olhamos para essas ovelhas desgarradas, aí sim, nós estamos realmente seguindo os princípios ditados por Jesus. Não consideremos nós apenas as ovelhas perdidas, mas todas as ovelhas perdidas do mundo. Jesus pediu aos seus discípulos, na pessoa de Pedro, cuida do meu rebanho. Isso está no Evangelho de João. Cuida das minhas ovelhas. Se nós nos intitulamos seguidores, aprendizes, discípulos do Mestre, cabe a nós seguir o seu exemplo. Esta também é uma das mais lindas parábolas de Jesus, que nos traz conforto, que nos traz força para seguir adiante, na certeza de que o Pai está nos olhando e com a convicção que devemos seguir plenamente o exemplo do Mestre Jesus. Vamos aproveitar essa aula
lembrando esse feriado de Páscoa, esse sábado à noite, precisamos refletir. Por que ele veio? O que ele nos deixou? O que nós aprendemos com ele? O que nós guardamos em nossos corações? E o que estamos fazendo para esse legado tão maravilhoso e divino não ser esquecido? Fiquem em paz e até a próxima aula. Obrigado.